Olá, esse é um vídeo bem curto só para comentar uma decisão recente tomada pela primeira turma do STF sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. É uma decisão que foi tomada no dia 26 de junho de 2023, tem exatamente aqui um mês. A decisão foi dada no agravo regimental em habeas corpus 227.629. Essa é uma decisão extremamente séria, porque o STJ já há algum tempo vem construindo a ideia, já há vários precedentes nesse sentido, de que o artigo 226 do Código de Processo Penal, que fala sobre o procedimento da vítima identificar o autor de um crime contra ela, que essa vítima, para fazer essa identificação, diz lá o artigo 226, a pessoa que tivesse que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa, e se houver ali a indicação, a polícia já tiver alguém suspeito de que seja ele ou ela o autor, a autora daquele crime, diz o inciso segundo que essa pessoa será colocada ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança, convidando-se a vítima para fazer o reconhecimento. Então tem que ter várias pessoas, como a gente vê em filme americano. Isso porque a nossa legislação, apesar de muito atrasada com relação a isso, porque já há vários estudos da psicanálise mais atual, da neurociência, que vão mostrar a falibilidade da memória, que não se dá para confiar assim na memória, mas ainda assim, um procedimento minimamente exigível é que essa vítima não seja colocada com o possível agressor, porque ela vai ter uma tendência de identificar aquela pessoa. Existe um caso muito famoso sobre isso nos Estados Unidos, sobre uma mulher que foi violentada e que diz no depoimento que ela, se sobrevivesse, ela ficou olhando para o agressor para que ela pudesse identificá-lo, e depois foi apontado para ela um homem, e esse homem acabou sendo preso com base exclusivamente na palavra da vítima, e depois, muitos anos depois, ficou provado que esse homem era inocente. Esse caso fez surgir toda uma discussão nos Estados Unidos justamente sobre a falibilidade da memória e a importância desse procedimento de identificação com várias pessoas. E aí no Brasil a coisa é feita dessa forma: se coloca o agressor frente à vítima, ou pior, se mostra uma foto dos possíveis agressores, ou se mostra uma foto daquele que é apontado como sendo o autor do crime, e a vítima tem uma tendência de considerar aquela como sendo a pessoa correta. E na maior parte dos casos, ou em boa parte dos casos, há uma chance muito grande de erro, e um erro muito grave, se isso for inclusive determinante, como na maior parte dos casos é. Pois bem, o ministro Luiz Roberto Barroso, no que foi seguido pelos colegas da primeira turma do STF, considerou que essa regra do artigo 226 do Código de Processo Penal que eu acabei de citar, que ela é meramente uma formalidade, que ela não é de cumprimento obrigatório, que ela é apenas uma recomendação. Ora, em nenhum momento o artigo do Código de Processo Penal diz que aquilo lá seja apenas uma recomendação. Ao contrário, que lá é uma garantia constitucional de que aquele que é acusado da prática de um crime, ele tem um mínimo de chance de garantia da presunção da sua inocência, de que o ônus de provar a culpa é sempre do Estado, e que o Estado é que deve envidar esforços para mostrar que aquele que ele acha que é o culpado é verdadeiramente culpado. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ela é absurdamente, um atraso absurdo em muitas décadas, ou pelo menos em algumas décadas de construção jurisprudencial que já vinha sendo feita no STJ, em vários tribunais, em que se exigia que esse artigo fosse cumprido sob pena de nulidade de condenações baseadas em reconhecimentos de outras formas que não essa, que já é bastante imperfeita, mas que pelo menos garante um pouquinho mais o devido processo legal. Pois bem, infelizmente um erro absurdo aí do STF, um precedente absurdo
que eu espero que em breve seja revertido em outras oportunidades. Bom, é isso.